O dono da maior rede de supermercados de Roraima confessou em depoimento judicial que utilizou sua rede para fazer propagandas eleitorais proibidas em massa para Jair Bolsonaro na campanha de 2018. O vídeo do depoimento e também uma reportagem foram publicados pelo The Intercept Brasil, o jornal que você provavelmente conhece por Glenn Greenwald e pela Vaza Jato. Esse crime eleitoral exposto na reportagem do The Intercept foi praticado, na verdade, pelos donos das principais redes varejistas do estado de Roraima, e não apenas pelo empresário do vídeo em questão, que é o José Saraiva de Araújo Júnior. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, mas antes, é claro, eu peço a você que confira a sua inscrição no canal, confere se o sininho está ativado e também deixa o seu comentário para a gente saber, na sua região também houve propaganda irregular para ajudar Jair Bolsonaro em 2018? Deixa aí que nós vamos ler os comentários após a publicação do vídeo, beleza? Mas continuando, especificamente nesse depoimento, o José Saraiva, que é dono da maior rede de supermercados de Roraima, confessa que o esquema era da seguinte forma. Muito provavelmente você já deve ter visto aí na sua cidade aqueles encartes que os supermercados distribuem, anunciando as suas promoções. Pois bem, nos panfletos da rede desse cara, os preços dos itens vinham todos terminando com 17 centavos. Vinha lá, batata, 2,17, feijão, 3,17 e por aí vai. O 17, você vai se lembrar, foi o mesmo número de Bolsonaro na eleição passada. E se você puxar mais um pouquinho pela sua memória, você vai se lembrar que, via de regra, o valor dos centavos nos produtos nesse encarte vem bem pequenininho. Até porque, via de regra, também esses centavos são aqueles 99 centavos que eles não querem que você perceba, tipo 99,99, mas não é 100. Daí eles colocam um centavo bem pequenininho ao lado do preço principal, que geralmente é bem maior. Mas olha só o que o bacana do depoimento aí fazia. Como o 17 de Bolsonaro estava nos centavos dos preços, ele invertia os tamanhos. Ele deixava o valor principal do produto pequeno e aumentava o valor dos centavos, colocava o 17 de Bolsonaro bem grande em cada um dos produtos. E isso, meus amigos, deixa muito claro que a finalidade nesses panfletos era invertida. Não chega nem a ser um caso daqueles onde a gente costuma dizer que se uniu o útil ao agradável. A coisa nesse caso estava muito mais pro agradável, isso é, fazer a propaganda para o Bolsonaro, do que pro útil, que seria fazer a propaganda de verdade dos produtos das empresas deles. Mas se você ainda não está convencido de que o objetivo era fazer campanha eleitoral para Bolsonaro, eu te digo o seguinte. As ofertas nessas mesmas campanhas eram válidas apenas até o dia 27 de outubro de 2018, que coincidentemente era a véspera do segundo turno das eleições presidenciais. Agora é importante ressaltar que também acontece o seguinte. Em Roraima, onde esses folhetos circularam, o 17 também era o número do candidato a governador Antônio Denário, que também era do PSL de Bolsonaro no período eleitoral. E a denúncia feita à Polícia Federal resultou em 2 processos na Justiça Eleitoral, mas que tem apenas o Denário como réu, mesmo com a escancarada interferência também e principalmente na campanha eleitoral de Jair Bolsonaro. E se mesmo assim ainda resta para você alguma dúvida de que esses panfletos tinham a intenção de apoiar Bolsonaro, agora, em seu depoimento, o empresário confessou o interesse em favorecer apenas Jair Bolsonaro. Nós temos que ressaltar ainda que nesse depoimento, o cidadão aí também delata que essa estratégia de campanha ilegal foi replicada por empresários de São Paulo, Rio Grande do Sul, entre outros estados, e sempre em apoio à candidatura de Bolsonaro. Mas se você acha pouco, tem mais. Os empresários de Roraima também são acusados pelo Ministério Público Eleitoral de financiar um esquema de Caixa 2 para compra de votos. Esse esquema era sofisticado a ponto de usar um helicóptero para levar dinheiro, cestas básicas, combustível e insumos agrícolas a currais eleitorais de Bolsonaro no interior. E aqui eu deixo o meu registro infame de que eu nunca vi o termo currais eleitorais descrevendo de forma tão perfeita um grupo eleitoral. E se você quer saber qual desfecho terá para Bolsonaro essa história, o repórter do The Intercept perguntou ao Tribunal Superior Eleitoral a quem caberia abrir um processo por propaganda irregular eleitoral contra o Jair Bolsonaro, visto que este processo que eu relatei aqui agora, como eu já disse a vocês, envolve apenas o tal do Denário.
mas segundo a própria matéria do jornalista, não houve resposta do TSE. Nós vamos ficar de olho aqui para o caso de aparecerem novidades sobre esse caso. Eu lembro que já há um processo por irregularidades na campanha contra Bolsonaro, que é aquele por abuso de poder econômico em razão dos disparos massivos de mensagens do WhatsApp, que foi relatado pela Folha. Bem, se você chegou até o final desse vídeo, eu imagino que você seja daqueles inscritos que ajudam o canal de forma mais pessoal. A você eu deixo o meu agradecimento especial, peço que não desista do nosso canal, você sabe as dificuldades que nós estamos passando por punições arbitrárias e genéricas do YouTube. Nós já adequamos tudo que eles pediram, no entanto, mesmo assim as punições continuam, nosso alcance está limitado, a receita que todos os canais aqui no YouTube recebem, nós não estamos recebendo, e nós vamos ficar nessa novamente por uma segunda punição consecutiva, mais ou menos até dia 10 de janeiro. Muitas pessoas se mobilizaram nos grupos do WhatsApp, fizeram doações para as campanhas de arrecadamento que a gente fez para ajudar a custear o canal. Eu quero fazer um agradecimento especial por todo esse carinho que vocês estão dando. Houve pessoas que fizeram doações de valores tão significativos que eu cheguei a sentir vontade de devolver, sério, mas a gente sabe que precisa, então acaba não devolvendo, né? Isso mexe com a gente, isso mostra que há pessoas que realmente se importam com o trabalho que a gente faz. E é por isso que nós vamos tentar, mais uma vez, resistir firme até o próximo dia 10 de janeiro para ver se, enfim, o YouTube acaba com essas punições, que, novamente, insisto, a gente não entende qual é a razão de acontecerem, visto que canais fazem coisas muito piores que nós e não estão sofrendo nenhum tipo de punição. Não sabemos se é um erro, não sabemos se é um tipo de vício, não sabemos, porque não há comunicação com o YouTube nesse sentido. Muito obrigado pela sua audiência. Eu pretendo fazer um vídeo especificamente para explicar esse problema mais uma vez para quem eventualmente esteja chegando no canal agora. Mas até lá fiquem com essa explicação e com as postagens que a gente faz na comunidade. Muito obrigado e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Tchau.